Boa noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe a todos nessa casa de oração, nessa casa espírita. Aqui a gente se reúne para receber toda essa energia, toda essa vibração, essa boa sintonia com a espiritualidade amiga, que a partir do momento que a gente põe os pés depois da porta, eles já estão cuidando das nossas mazelas, né? E quanto mais a gente estiver conectado, melhor vai ser essa ajuda. Então nós devemos desligar os nossos obsessores eletrônicos. Negócio de avião não, desliga mesmo, para que essa conexão fique limpa e a gente receba toda essa energia de uma espiritualidade que está à nossa disposição, permanentemente. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio. Eles só vão chegar até nós se nós pedirmos. Então, esse encontro aqui é exatamente para isso, para que a gente peça a espiritualidade amiga que nos dê a energia, a força suficiente para a gente dar conta dessa encarnação. E por hoje a gente pede que a gente dê conta só dessa semana, que já está bom. Semana que vem, segunda, a gente pede mais, né? Então vamos nos concentrar, nos colocar à disposição dos bons espíritos, né? A Soninha vai fazer o nosso relaxamento, mas hoje eu vou ter que fazer uma mudança no roteiro, porque tem algumas informações que eu preciso dar antes. Nós estamos na Semana do Livro Espírita, e lá no Cadima Shopping, no segundo piso, perto da praça de alimentação, tem uma exposição lá de livros, e quem quiser ser voluntário, está precisando de voluntário para ficar lá também, é só chegar até lá, tá? Então não deixe de ir lá pelo menos visitar. E se puder, compre algum livro, que aí ajuda também o movimento espírita a se sustentar, né? A gente está pegando o nome aí, vocês viram do nome e as anotações, já está lá na frente com a Miriam. No final do nosso encontro, depois da prece final, nós vamos sortear 3 livros que foram doados pela Banca do Livro Espírita, né? Um presente para essa Semana do Livro Espírita. Então, não saia depois que terminar, que vai ter esse sorteio. A nossa convidada vai fazer a escolha aleatória aí para quem vai ser o contemplado. Não deixei que ela colocasse o nome. Isso. Nem difícil deu jeito. Isso aí. Então é isso aí, tá? É só agora ficarmos em paz, vamos nos concentrar, vamos pedir a Clélia para fazer a leitura de preparo de ambiente. Bom, meus irmãos, tirei a mensagem Divina de Luz, Espírito Emmanuel, nosso Francisco Cândido Xavier. Na intimidade do ser, vós, pois, como eleitos judeus, santos e amados, reveste-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, artigo 3º, versículo 2. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínio, fala de profundidade. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminosos estímulos na palavra de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo seu modo de entender.
Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Que assim seja. Vamos pedir a Soninha para fazer a prece inicial. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade novamente de estarmos aqui reunidos e pedimos a ajuda de Maria, nossa querida mãe, de Jesus, nosso mestre, de todos os mestres, de cada um de nós, de Francisco de Assis, o patrono dessa casa. Em especial, vamos agradecer a Allan Kardec, que amanhã é a data do aniversário de nascimento dele. Agradecemos pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que amamos tanto. Pedimos então licença para dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Jane, que já é tarefeira da casa, e ela vai falar, nós estamos aí na semana do Livro Espírita, e ela vai falar sobre a importância do Livro dos Espíritos. Obrigado. Boa noite a todos, dos dois lados da vida, porque o Livro dos Espíritos, né, através da codificação de Kardec, também nos mostrou que não somos só nós aqui, que existe também, né, essa outra dimensão que é a dimensão espiritual. E agradecer o convite mais uma vez, né, para estar estudando também um pouco mais, porque o falar aqui não é assim tão fácil, né? E aí nós temos também, por mais que nós conheçamos a história atrás do livro, né, é super importante nós também nos aprofundarmos um pouco mais. E toda vez que a gente estuda, é interessantíssimo porque tem algumas nuances que passavam despercebidas e nós aí passamos a descobrir, né? E, logicamente, descortinar um pouco mais essa doutrina que é tão interessante. E essa semana que nós comemoramos aqui no Oitavo Selo, a 35ª semana do Livro Espírita, é muito, muito importante nós podermos estar falando um pouco sobre ele. E agradecer, né, a Kardec, como já foi falado, que amanhã faria aniversário, 219 anos, não é isso? Não sei. Eu acho que é isso, 219 anos, porque ele nasceu em 1804. Então, ano que vem, ele faria 220 anos. Olha quanto tempo, né? Esse espírito iluminado que aceitou a missão. Mas para a gente poder falar um pouquinho da importância desse livro, que é uma base muito forte, né? Dentro do Pentateuco Espírita, dos 5 livros iniciais que compuseram a base da doutrina espírita, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele é aquele que deu origem a tudo, e nele estão contidas todas as informações dos outros livros, né? Nós vamos falar sobre isso também. E se nós falarmos dessa literatura, dessa publicação, nós primeiro precisamos fazer uma viagem um pouco histórica, chegando a Moisés, né? Moisés teve a sua importância, a sua relevância quando ele traz as leis, né? Ele foi enviado para isso, mas aqueles homens que foram orientados por Moisés, ao longo do tempo, se desviaram um pouco desses ensinamentos. E o Pai, né? Deus, nosso Pai, sábio e atento a tudo, ele, preocupado com esse desvio, ele falou assim, está na hora de mandar uma outra revelação. Aí ele nos envia Jesus para fazer com que os homens
que estavam se desviando um pouco, né, dessas leis divinas, pudessem novamente entrar na estrada certa, no rumo certo daquilo, né, que são os ensinamentos do Pai. E Jesus é enviado a nós para ensinar o nosso caminho. Qual era o caminho a seguir? E Jesus, ele quando chega, né, neste planeta, e quando ele começa a passar os seus ensinamentos, ele diz, no primeiro ensinamento dele, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso era importante, esse era um ensinamento importante. Mas tinha um segundo, que era não tão mais importante do que o outro, que era amar ao próximo como a si mesmo. E quando Jesus fala isso, ele ensina com o seu exemplo o que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele caminha junto àquela humanidade, né, daquele momento em que ele esteve aqui encarnado entre nós, e ele se sacrifica também por nós. Então ele nos deixa todos os exemplos. Quando ele dizia que a casa do Pai, né, é a nossa morada, que havia muitas moradas na casa do Pai, que nos faz entender que nós não estaríamos apenas neste plano aqui, mas que nós teríamos uma vida após. Ele dá os exemplos, sendo, né, crucificado, imolado, desencarna e volta para provar tudo aquilo que ele está me ensinando. E a humanidade caminha. Só que a humanidade, ela caminha, mas chega uma certa hora, se nós pensarmos, né, da época em que Jesus esteve encarnado até o início, né, finalzinho do século XIX, início do século XX, quando Kardec então traz para a gente a segunda revelação, também tiveram muitas dissensões naqueles ensinamentos que Jesus tinha trazido para nós. Desvirtuou-se muito aquilo que ele tinha ensinado. Fizeram guerras santas em nome do Pai, quando o Pai não disse para ninguém e nem queria que fizéssemos nenhuma guerra por ele. Muito pelo contrário. Mas Jesus, quando esteve aqui, ele ainda falou que o Pai mandaria para nós um outro Consolador. Primeiro Moisés, depois Jesus, mas viria um terceiro, que era o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade nos esclareceria sobre coisas que naquele momento ele não poderia falar. Que aquelas pessoas não tinham condições de aprender. Passa o tempo e o Consolador prometido é enviado para nós, a terceira revelação. Lógico que ela chega em que momento? No momento que a humanidade já está mais madura para entender esses ensinamentos. Começa, né, o despertar da consciência e do entendimento para quem tem, como diz lá no Evangelho, ouvidos de ouvir. Primeiro, as pessoas viram fenômenos para tentar acreditar, tentando se mostrar que havia, né, uma outra inteligência, uma outra possibilidade fora desse nosso mundo, desse mundo encarnado, dessa matéria toda que nós vemos aqui. E esse Consolador vai trazer para nós justamente as informações que nós estávamos precisando sobre muitas dúvidas, porque a humanidade caminhou, evoluiu, questionou,
E como hoje, né, nós muitas vezes, as nossas crianças de hoje são diferentes das crianças de ontem. Elas nascem com uma inteligência diferente, assim como nós nascemos com uma inteligência diferente daquelas pessoas dos séculos passados. Nós já viemos de outras encarnações acumulando conhecimentos para poder entender agora e naquele momento, né, em que Kardec esteve entre nós também, sobre aquilo que estava sendo trazido por esse espírito de verdade. E, claro que Kardec é um nome, né, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era, né, um educador, um cientista, um astrônomo, um estudioso profundo das ciências, membro de sociedades científicas, ele estava preparadíssimo para receber esses ensinamentos. E quando ele foi cooptado para essa missão, falaram para ele: se você não aceitar, já tem outros preparados para fazer. Mas o professor Rivail, na época, aceitou a missão. E, como eu já falei, ele era um pesquisador e tudo mais, e ele tinha livros publicados na área da pedagogia. Ele foi discípulo de Pestalozzi, né? Então, passado o tempo, quando ele começa a publicar, querer desenvolver a publicação dessa codificação, ele, para evitar que houvesse um choque de ideias entre aquele pesquisador e esse novo homem que surge com essa nova missão, ele muda o nome dele. Então ele passa a utilizar o codinome de Allan Kardec. Aleatório? Não, não foi aleatório a escolha do nome. Ele escolheu esse nome porque ele foi orientado pelos espíritos, dando sugestões sobre como ele poderia ser chamado. E, por acaso, esse teria sido um nome, segundo nós já vimos em algumas publicações, tinha sido um nome que ele tinha sido usado por ele numa outra encarnação, em que ele era um sacerdote do povo celta, que era chamado de druidas. Ele era um druida. O que era um druida? Né? Era um sacerdote que ensinava, que orientava dentro dos preceitos filosóficos. Então, se nós, enquanto espíritos encarnados, trazemos as nossas informações do nosso pretérito, né? Que tudo aquilo que nós aprendemos não é perdido, que tudo aquilo que fazemos de bom fica, né, armazenado no nosso HD para ser usado depois, o que fizemos de não muito bom, que não foi positivo, vai ter que ser reparado. No entanto, Allan Kardec, Allan Kardec já era um espírito altamente instruído. E quando ele recebe essa missão de codificar essa doutrina que nos orienta, que nós acreditamos, ele aceita e faz tudo com uma tremenda maestria, podemos dizer. Porque ele fez de uma forma tão simples e tão fácil para nós entendermos, que ele passa a chamar a atenção de muitos. E Kardec, naquela época, na França, ele foi super bem aceito por todos? Não. Ele tinha dissensões também, porque tinham pessoas que não queriam, né, de uma certa forma, acreditar nas ideias dele. Mas Kardec assume essa missão de codificar a doutrina espírita e mostrar para o mundo as informações dos espíritos. As informações vinham para Kardec assim do nada? Não. Eram vários médiuns em várias partes, né, do planeta que recebiam essas informações e eram levadas para Kardec. Não é como hoje, né, gente, que a gente pega o celular, vou mandar aqui
recebi uma informação espiritual, mando para Kardec, Kardec já compila, joga no computador e de acordo com os dados, né, já tem um aplicativo que seleciona o assunto que ele vai. Não era isso. Vinha por correio. E vinha por correio, e se fosse na América, continente americano, ia de navio até chegar. Olha o tempo que levou isso. O que Kardec fez? Pegou todas essas informações, compilou essas informações, separou por assuntos, via o que era compatível com aquilo que se estava pesquisando e a partir daí ele redigia de acordo com as perguntas que ele fazia aos espíritos. Olha que trabalheira, né? Mas Kardec fez isso, com muitas ajudas, muitos médiuns trabalhando junto com ele, de todas as partes do planeta. E Kardec, então, quando chega em 1857, depois de todo esse trabalho, que não foi fácil, foi difícil, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Isso foi lá em 18 de abril de 1857. Mas Kardec, durante 3 anos, ele faz uma revisão dessa publicação, orientada, inclusive, pelos espíritos, com mudanças, né, de algumas questões que ele poderia ter escrito não da forma que deveria ser escrita, e quando chega em março de 1860, ele publica a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Então, termina aí a redação do Livro dos Espíritos e ela é publicada. E esse Livro dos Espíritos tem um livro do Martins Peralva que se chama O Pensamento de Emmanuel, que ele diz assim: o Livro dos Espíritos, condensando a filosofia do Espiritismo, oferece a chave explicativa dos aparentes inexplicáveis fenômenos humanos. Porque Kardec, quando ele publica essa edição definitiva, ele coloca no, como eles chamam, no frontispício, palavra bonita, né? O frontispício seria como se fosse uma folha de rosto do livro, e ele coloca lá em cima, filosofia espiritualista, o livro dos espíritos. Então, ele dá então um batismo para essa doutrina, né? E nesse livro, né, nesse Livro dos Espíritos, resume toda a doutrina. E a gente vai ver por que resume, né? Porque cada parte desse livro compõe os outros livros do Pentateuco. Nesse livro, há uma projeção de uma nova concepção do homem, para a gente entender o que é o homem, que o homem não é só essa coisa que a gente vê, do próprio universo e a sintonia de universo e homem com aquela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Lá no 2º capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o universo. Como é que se pode pensar, então, na composição do universo? Deus poderia explicar, e a resposta dos Espíritos, a primeira palavrinha é assim: não. Deus não permite, pois vocês ainda não estão preparados para ouvir isso. Então, nem tudo eles podiam falar. E ao longo desses 170 anos de livro, 160 anos, nós vamos conhecendo outras coisas, mas nós estamos mais maduros. Nós estamos saindo da nossa infância espiritual e entrando na nossa adolescência. E é nessa adolescência que a gente se pergunta demais. E Kardec, né, faz muitas perguntas para os espíritos, que nos ajudou a esclarecer muitas outras dúvidas das nossas. Então, esse livro, ainda no frontispício do livro, né,
depois do nome do Livro dos Espíritos, Kardec ainda acrescentou que aquele livro contém a síntese da obra, os princípios da doutrina espírita, que vai nos responder sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e a relação deles com os homens, vai nos falar das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Olha que conteúdo bonito que tem esse livro. Quem não leu, sugiro, né, que comecem a ler. É isso que a gente veio falar aqui hoje, né? Tentar mostrar a importância e aguçar a curiosidade, até para lermos de novo. Por quê? Cada vez que lemos, cada vez que temos acesso à informação contida nesse livro, nós ficamos mais e mais com vontade de aprender. Eu lembro de um professor que dizia, um professor que eu tive, que ele dizia que nós, quando nós estamos aprendendo, aí nós aprendemos alguma coisa. Aí nós descobrimos que nós não sabemos de nada. Aí a gente tem vontade de saber um pouco mais, por um assunto qualquer. Aí a gente começa a pesquisar. Hoje o Google, né, nos coloca várias informações. Aí você descobre mais coisas sobre aquele assunto, mas não é suficiente. Aí você vai pesquisar, você descobre mais. Aí ele falava assim, aí nós descobrimos o quanto nós somos ignorantes. Né? Porque cada vez que nós aprendemos mais, nossa curiosidade aumenta. Então é isso. E o Livro dos Espíritos é isso. Vocês vão começar a ler, estudar, vão descobrir que vão precisar ler muito mais ainda. E vão se fascinar, no bom sentido, por essa leitura. Então a gente continua. Então, os princípios que estão contidos nesse livro, eles são colocados todos de forma lógica. Kardec, como educador, né, como pedagogo, ele foi arrumando tudo de uma forma que ficasse claro para nós podermos entender. E é dito, inclusive, que ele é o mais completo tratado de filosofia que se conhece, porque a linguagem dele é simples e direta. E não tem, assim, muitos preciosismos, muitas coisas difíceis. Hoje, então, nós temos publicações que usam uma linguagem mais acessível. Se nós pegarmos edições, publicações mais antigas, talvez nós encontremos palavras que a gente não conhece. O frontispício mesmo foi uma novidade para mim. Um tradutor, né? Em muitos casos você precisa de um tradutor, como os prolegômenos, né? Então, mas a doutrina, ela nos instiga a isso, ao estudo, a nos melhorarmos em todos os aspectos. Então, nesse livro, né, no Livro dos Espíritos, está contida nela a filosofia da doutrina espírita. Né? É essa a essência que nós temos. E aí Kardec, né, faz uma estruturação didática desse livro. Aí ele começa a falar da existência de Deus, a criação divina e o homem no contexto universal. Se nós pegarmos esse conteúdo aqui, a existência de Deus, a criação do homem e o homem no contexto universal, isso aqui é a primeira parte. Foi o que deu base para o livro A Gênese. A Gênese foi tirada da primeira parte do Livro dos Espíritos. Aí vem a segunda parte. Qual é o conteúdo que está nessa segunda parte? É a natureza espiritual do homem e a sua relação com os espíritos. A investigação do mundo após a morte, bem como a relação da lei de encarnação, que vai dar base para um outro livro da codificação, que é o Livro dos Médiuns, que vai nos explicar exatamente, né, esse mundo dos espíritos, né, ou mundo espiritual. Aí vem uma terceira parte, vai descortinar as leis divinas e naturais, fazendo com que a gente entenda
Jesus como um modelo também. Qual é a base dessa terceira parte do livro? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, é lá que estão contidas as leis morais, o nosso padrão de conduta. Eu sempre comento, quando tenho possibilidade, que o Evangelho segundo o Espiritismo é o melhor livro de autoajuda que nós podemos ter, porque nele estão contidos os ensinamentos das leis morais e os conselhos, né, que nós podemos conseguir interpretar à luz, né, dos ensinamentos do Mestre Jesus. E a última parte, o último conteúdo desse livro, que fala das penas e recompensas futuras, que deu origem a quê? Ao quinto livro, não nessa ordem, tá? Mas ao quinto livro, que foi o Céu e o Inferno. Fala das penas e recompensas futuras. Eu lembro, a primeira vez que eu estudei o livro O Céu e o Inferno, quando nós entramos na sala, a professora, a facilitadora falou assim, tem gente que não gosta de fazer esse curso do Céu e Inferno, porque fala de penas, né? Mas também fala das recompensas. Mas ela falou assim, nós não vamos aprender aqui sobre essas penas, o que é o morrer. Nós vamos, na verdade, aprender a morrer bem. E é verdade, né? Se nós caminharmos dentro dos preceitos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a gente vai perceber ao longo desse livro também que isso é uma verdade. Então, Herculano Pires, na obra chamada Pedagogia Espírita, ele nos diz que o Livro dos Espíritos não é apenas um repositório de informações. Não são só aquelas coisas que Kardec andou colocando lá, a serviço da didática espírita. É também um manual de aperfeiçoamento humano. O entendimento desse conteúdo vai fazer com que nós consigamos nos aperfeiçoar enquanto seres encarnados nesse momento, nesse plano existencial. Porque essa doutrina, ela veio para nos esclarecer e principalmente, né, podermos melhorar a nossa passagem e a nossa ida, né, para o plano espiritual. Mas por que ele ele trabalha esse aperfeiçoamento? Porque ele vai justamente favorecer a nós a sermos melhores moralmente e trabalharmos ainda mais na melhor formação do nosso caráter. Porque é lá que a gente vai entender tudo isso. O Livro dos Espíritos, na verdade, nós podemos dizer que ele é um divisor de águas e que todos deveriam ler esse livro, sendo um pouco, assim, crente demais, até mesmo das outras crenças religiosas. Mas, se não podemos influenciar de outras crenças religiosas a estudarem mais profundamente esse livro, pelo menos nós, enquanto, como diz Kardec, e até Clélia leu na leitura de preparo, enquanto espiritistas, né, nós devemos, sim, ser leitores, estudiosos do que está contido nisso aí. Bom, mas esse livro, ele vai nos revelar muitas questões que estão aqui, ó, na cabeça de muitos há muito tempo. Quais são essas questões? De onde viemos? O que nós somos? E para onde vamos? É o passado e o futuro da humanidade. Esse livro nos dá essas respostas, porque essas respostas têm a essência do que nós procuramos. E o Espiritismo, a doutrina espírita, nos revela isso. De onde viemos? O que somos? Para onde nós vamos? Não é só a literatura de Kardec que nos traz. Hoje nós temos, através de
livros complementares, como de Chico, de Valdo e muitos outros, as informações que são fundamentais para nós entendermos ainda mais tudo isso que está escrito. Bom, então essa comunicação com os espíritos, ela provou para a gente que existe um mundo espiritual, que não é só isso aqui não. Os fenômenos das mesas girantes, né, das pranchetas, das cestas que escreviam, foram só para chamar a atenção das pessoas. Mas passou esse tempo, vem então o tempo do estudo, é onde Kardec foi fundamental para poder nos basear nessa literatura que nós estamos estudando, né? Então, existem muitos livros que, se nós pensarmos, de diferentes vertentes, né, literárias, como livros filosóficos, livros de ficção, livros de ação, livros de autoajuda, que eles descortinam, dependendo de cada um de nós, algumas coisas interessantes, mas nós vamos colocar uma relação direta do Livro dos Espíritos como sendo aquele que vai, talvez, quebrar alguns paradigmas para nós, nos esclarecer sobre muitas coisas que nós realmente precisamos. Então, nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos, ele está nessa categoria de uma literatura marcante que vai me ajudar a quebrar determinados paradigmas, tentando me situar como espírito que estou evoluindo, né, e que você é melhor quando desencarnar, se Deus quiser. A gente está fazendo por isso. Eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui, eu não falo todos vocês, tá? Eu espero, pelo menos, poder estar num mundo de regeneração, né, um mundo já melhorzinho, mas talvez ainda, quem sabe, umas 30 encarnações. Demora muito, né? Imagina. Mas se eu ficar perdida aí sem saber onde eu estou, na erraticidade, tentando, indo de um lado para o outro. Mas, lá nos prolegômenos, né, na introdução, no prefáciozinho do Livro dos Espíritos, tem uma observação que diz o seguinte, que este livro é o repositório dos ensinos dos Espíritos. Os ensinos dos Espíritos estão nesse livro. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma e algumas partes da redação, constituem obra de quem recebeu a missão. Então, o livro, ele é escrito, né, com o que os espíritos ditaram. Uma coisa ou outra, Kardec colocou como nota. Aí até vem escrito, nota explicativa de Kardec, porque é uma observação que Kardec faz, mas isso está escrito lá. E a ordem, né, e a forma de redação, ele teve, logicamente, autonomia para fazer, mas quando ele se desviava, os espíritos chamavam a atenção. Aquilo que você escreveu ali não é bem aquilo, muda o texto, e ele mudava. Tá? Então, Kardec, né, ele apresentou a obra de uma forma muito sistemática, muito fácil para a gente entender. Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, quando diz lá, parte primeira, que fala das causas primárias. Vai explicar as causas primárias, vai nos explicar Deus e os dois elementos do universo, que é a matéria e o espírito. E nesse processo, a grande essência dessa parte nós entendermos Deus, mas também entendermos o que é esse espírito. Porque até então, a gente morria, ia para o céu ou ia para o inferno. O que você fizesse de bom aqui determinava a sua rede, né, lá na espiritualidade, ouvindo harpas. Mas se fosse, né, coisa ruim, você ficaria na churrasqueira. Né? Mas não é bem assim. Então, esse livro, né,
a primeira parte vai nos fazer entender o que é esse espírito, o que é Deus, né? O que é a matéria, que foi chamada nesse livro de Trindade Universal. O entendimento da Trindade. Aí lá na Gênesis, no capítulo 1, ele diz assim, que a ciência, assim como a ciência propriamente dita, tem por objeto as leis do princípio material, a ciência estuda a matéria. Né? É o que é a grande preocupação. O objeto do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. É isso, né, que o espiritismo começa a estudar. Quando chega na segunda parte do Livro dos Espíritos, a parte segunda, é a parte intitulada do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. É justamente quando nós vamos entender o que eles chamam do princípio inteligente. O princípio inteligente é o espírito, que é aquele que, através de várias situações, vai fazer o intercâmbio entre nós, aqui encarnados, e o mundo espiritual. E aí, se nós pegarmos as obras de Chico, né, psicografadas por Chico, ditadas por André Luiz, nós vamos encontrar toda a orientação sobre o que é esse mundo espiritual, o que são essas comunicações, tudo isso que acontece. É fundamental, né? Já é uma obra complementar, mas de grande, né, valia e de grandes ensinamentos dentro dela. Então, essa segunda parte, né? Os espíritos, então, constituem o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, porque dependendo, né, de onde o espírito esteja, ele não tem esse corpo aqui. Esse corpo aqui é matéria. Quando nós morremos, esse corpo fica com todas, né, as questões que nós estamos vendo aqui. Isso aqui vai ficar. O que vai daqui para lá, para o mundo espiritual, para outra dimensão? É o espírito, é o princípio inteligente, que é o que vai sair daqui. Auxiliando, né, levando o perispírito, e nós vamos, então, para um outro patamar. E nesse outro patamar, nós vamos vivenciar as coisas que nós necessitamos vivenciar de acordo com aquilo que nós desenvolvemos nesse plano. Então, esse capítulo, essa parte segunda do Livro dos Espíritos, ela vai nos fazer entender que nós temos o espírito de várias formas. Nós temos o espírito encarnado que vive, né, em mundos superiores, com determinadas densidades e muita sutileza nesse seu corpo espiritual. Ele vai nos mostrar também a influência dos espíritos do mundo encarnado, desencarnado para o mundo encarnado. Vai mostrar a influência do espírito encarnado para o espírito desencarnado. Vai mostrar a influência do espírito encarnado para outro espírito encarnado. E vai nos mostrar também a influência na própria dimensão espiritual, que lá eles também se relacionam. Tudo isso nas obras de André Luiz, desde Nosso Lar até, né, o último livro psicografado por Chico, nessa sequência de André Luiz, nós encontramos essas informações. Bom, aí vem a terceira parte. A terceira parte é a parte que fala das leis morais. É a parte que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa terceira parte, vão se estabelecer aí os deveres do homem. Que deveres são esses? Os deveres do homem com Deus primeiro, tá? Os deveres do homem com ele e os deveres do homem para com o próximo. E as leis são estabelecidas de acordo com essa relação. Então, esse capítulo, essa parte do Livro dos Espíritos, ela vai nos dizer o que é uma lei moral,
ela vai nos dizer quais são essas leis morais e como nós devemos praticar essas leis morais. Então, quando nós falamos no nosso dever para com Deus, existem duas leis que falam sobre... Duas leis, quando eu falo duas leis, são 2 capítulos com várias perguntas que vão nos esclarecer, que é a lei de adoração e a lei do trabalho. Quando a gente fala nos nossos deveres para conosco, né, a nossa responsabilidade consigo mesmo, aí nós vamos ter a lei de reprodução, nós vamos ter a lei de conservação e nós vamos ter a lei de destruição. Uma coisa que se fala muito hoje, né, mas todas são necessárias. E as leis que falam dos nossos deveres para com o próximo, que é a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a última, e que tem uma essência muito forte dessa base espiritual, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí chega a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é a que fala das esperanças e consolações. Nessa 4ª parte, nós temos a essência do livro O Céu e o Inferno. Então, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é a 919A, que é uma orientação dada por Santo Agostinho, que nos faz trabalhar uma reflexão, uma conscientização do nosso processo de caminhada e principalmente tentando perceber essas nossas esperanças e consolações. Ele nos fala assim, que examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Primeiro, todo dia quando você deita na sua cama, quando você está no seu quarto, a orientação dele é essa: examinai o que pudeste ter obrado contra Deus. Depois, contra o vosso próximo. E, finalmente, olha o exame de consciência. O que eu fiz para Deus hoje? Eu fui bonzinho? Não. Eu duvidei dele? Duvidei. Aí, com o próximo. Eu fiz algo de bom para o meu próximo hoje? Eu fiquei irritado com ele no trânsito. Passou à minha frente. Esse é o segundo momento da reflexão. Depois, você vai fazer a sua conscientização do que você fez para você mesmo. Aí, você pode ou descansar, se foi tudo tranquilo, vai descansar. Minha consciência está tranquila. E aí, o próprio Santo Agostinho fala, ou a indicação de que o mal precise ser curado. Isso está tudo contido no Livro dos Espíritos. E nessa última parte, ele considera em 2 capítulos, primeiro, das penas e gozos terrenos, e diz que são apresentadas as consequências do espírito no cumprimento das leis morais no mundo corporal. O que você faz aqui, se não vai ser nesse momento que você vai ter que reparar, num outro momento, ou na espiritualidade, ou numa nova encarnação, isso terá que ser reparado. E um outro capítulo que fala das penas e gozos futuros, que são as consequências do que você faz no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, nós somos uma cópia um pouco mal feita do que acontece lá. Lá a nossa consciência, ela vibra muito mais forte. Porque quando nós desencarnamos e chegamos na espiritualidade, nós realmente nós não conseguimos esconder o que está por trás de tudo aquilo que a gente fez. E quando termina, esse livro, Kardec publica ao longo dos anos os outros livros.
Então, a versão final foi em 60. O livro dos médiuns foi publicado, o livro dos médiuns foi publicado em 1861. Olha só que coisa interessante. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 62. Em 64. O livro, O Céu e o Inferno, em 65. E o último foi a Gênese, em 68. Só que Kardec, depois que ele publicou o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele levou um tempo para publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, junto com a Sociedade Espírita Parisiense, eles começaram a ficar preocupados no andamento como educador, como é que estavam as coisas, como as coisas estavam acontecendo nesse processo desse livro. E aí tem um pequeno livro publicado logo depois por Kardec, que é chamado Viagens de Kardec, de 1862. Então, entre 1860 e 1867, Kardec viajou com o grupo dele pela França e pela Bélgica para poderem avaliar como estava sendo, né, a aceitação, a aplicação de tudo que estava no Livro dos Espíritos, principalmente, e no Livro dos Médiuns. E nesse ano de 62, ele durante 2 meses ficou no interior da França, viajou mais ou menos umas 20 cidades e visitou principalmente, ficou mais tempo em Lyon, em Bordeaux, porque lá estava uma forte essência do Espiritismo. Então, o objetivo deles era justamente ir a esses lugares, né, para avaliar a aceitação do Livro dos Espíritos. E ele fala uma coisa muito interessante, principalmente apertar a mão daqueles que foram os pioneiros nesse estudo. Muito principalmente aqueles que trabalharam arduamente na elaboração desse Livro dos Espíritos. E quando ele chega nessas cidades, qual era o objetivo, né? Ele queria estudar principalmente as causas locais que favoreciam ou desfavoreciam o progresso da doutrina espírita. E aí, percebendo que estava errado, corrigir os desvios. Educador, né? Quem foi professor aqui, ou quem é professor, sabe quando a gente faz uma avaliação, é justamente para corrigir os desvios da aprendizagem do nosso aluno. Kardec estava fazendo isso com esse grupo. Queria sondar opiniões, o que as pessoas achavam daquilo ali. Queria apreciar os efeitos da oposição e da crítica, porque havia. E o que ele percebeu? Quanto mais as pessoas criticavam, mais aguçava em alguns a curiosidade de saber o que era aquilo. Aí a pessoa, na curiosidade de saber o que era, né, aquele livro, tudo que estava escrito, o que eles faziam? Eles iam, assistiam às palestras, gostavam e passavam a partir daí a seguir também os preceitos da doutrina espírita. E também queriam conhecer o julgamento que se faz daquelas obras. Então, o processo avaliativo, né, o controle de qualidade de Kardec e aquele grupo que estava com ele foi algo fundamental. E nessa viagem foi justamente quando Kardec, né, viu o que era, né, aquela obra toda. E a partir daí, as outras obras foram escritas, né, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese, e mais tarde, né, depois vieram as obras póstumas, mas nesse ínterim, muitas coisas aconteceram através da revista, né, que era publicada, da Revista Espírita. Então, se nós pensarmos que isso nos trouxe as informações daquilo que nós precisávamos, também há que se ressaltar o que está escrito no Evangelho do Espiritismo, quando Jesus nos disse o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, se nós pensarmos, né, que essa doutrina precisa ser estudada, e quando nós
aprendermos o que está contido nela, nós vamos descortinar realmente aquilo que nós precisamos saber para sermos espíritos encarnados cada vez melhores. É como uma pessoa que depois de 40 anos, eu já tenho inclusive cartão de idoso, mas quando eu fiz 40, eu usei óculos pela primeira vez, né? A doutora falou assim, fica tranquila, e daí para pior, eu falei, oba! E quando você já não consegue ler e você bota o óculos, nossa, estou lendo tudo agora. A doutrina espírita é mais ou menos isso. É o óculos que você coloca e que vai fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando. E para finalizar, nessa parte o pessoal gosta. Esse livro dos Espíritos, né, ele nos esclarece. Mas ele, acima de tudo, ele é uma obra dessa codificação que vai nos estimular ao entendimento do que realmente, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Então, que vocês possam fazer, né, dessa literatura, não só esse livro, que foi o marco conceitual da doutrina espírita, mas de todas as outras, né, um alimento literário, né, mas que vai encher vocês de esperanças nesse porvir, entendendo que somos espíritos que estamos sempre sendo abraçados pelo nosso Pai, porque quando ele colocou essa terceira consolação, a terceira revelação, que era o Consolador prometido, foi justamente para que nós pudéssemos ser cada vez mais e mais melhores. Muita paz. Água. Antes de pedir a nossa convidada para fazer a prece final e a escolha dos números dos livros, queria lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos. A gente precisa de vocês para que a gente possa continuar ajudando as pessoas necessitadas. Então, conto com a ajuda sempre, porque tem muita gente precisando, né? Também gostaria de lembrar da carona solidária, né? Não deixe ninguém a pé, aborda, encontrou a pessoa descendo, aborda, quer carona, está precisando, né? Tem gente que é tímida, então tem que oferecer, tá? Eu queria convidar também para a exposição da Maria José Lopes, uma exposição de arte têxtil, lá na Alberto Braun, 99, loja 1, tá? Quem quiser, a gente vai deixar preso ali na frente ali, para quem quiser anotar o endereço, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Vamos orar, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que ampara os trabalhos desta casa, aos nossos mentores espirituais que nos intuem, que nos acompanham, que nos orientam, a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, intercessora de todos nós, agradecer por termos estado nesta casa, recebendo os fluidos de harmonia, de paz, de cura, de conscientização de que somos espíritos encarnados e que estamos aqui para evoluir, estamos aqui para nos tornarmos cada vez melhores. Agradecer ao Pai até pelos obstáculos colocados em nossos caminhos, para nos ensinar a passar por eles, para entender que são fundamentais nessa nossa trajetória de evolução. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem dado. Pedimos que olhe por nossas famílias, que olhem por nossos irmãos, olhem por todos aqueles que têm necessidade da Tua luz, Pai, mas que não conseguem orar, que eles possam ser envolvidos pelo amor, que eles possam ser envolvidos pela luz dos espíritos amigos que estão perto para ajudar,
que não conseguem perceber. Que sejamos sempre abraçados por todos vocês e que possamos voltar aos nossos lares, certos de que estamos no caminho da luz. Assim, pedimos a tua permissão para encerrarmos neste plano essa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus. Obrigada. Que assim seja. Antes de vocês saírem, vamos sortear, né? A gente ganhou da banca do livro Espírito. Do livro Espírito. Não, 3 livros para nós sortearmos, né? Eu não sei se alguém deixou de assinar aqui, né, gente? Vou botar o nome aqui. Renata não botou? Então, vamos botar o nome dela aí? Só não posso falar o número. Eu não posso falar o número, senão eu interfiro aqui. Miriam, arranja a caneta. Não, já arranjei aqui. Já arranjou aqui. Então, a gente tem turno até 48. 48? Jane? 21. Então, 21. Quem é 21? Leia aí. 21 é... Tarará. Não deixei de botar o nome dela. Margarida. 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 Ganhando livrinho. Outro número. 13. 13. Eu já sei quem Mais um. é. Mais um número. Agora vou mais para o final, então, 42. 42. Nayara. Lá atrás, né? Nayara. Nayara. Tudo bem? Muito obrigado, boa noite, até semana que vem.